pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Palavras de esperança. A partir de hoje nós vamos dar início a uma reflexão que ela será durante vários dias, onde nós vamos ouvir os 12 passos que cooperam para a cura das doenças e enfermidades. O primeiro passo que vamos meditar é deixar-se guiar pela palavra de Deus. Então, durante esses próximos dias, nós estaremos refletindo caminhos, ou melhor, passos que vão nos levar a caminhos que irão nos proporcionar a cura. Você está preparado, irmão? Então, assim, seja fiel, ouça cada um desses dias e identifique quais são os passos que você precisa dar. Hoje nós vamos entender que o primeiro passo a ser dado é deixar ser guiado pela palavra de Deus. E nós vamos perceber, através da fala que estarei ministrando, e também de um testemunho, de algo assim mais concreto, para que você compreenda aquilo que Deus quer e pode realizar em sua vida. Para começar essa reflexão, nós vamos meditar a leitura que está em Eclesiástico 38, versículo 1 e 2 e o versículo 12 a 14. Vamos juntos meditar o que a palavra de Deus traz para nós, já que o primeiro passo é deixar ser guiado pela palavra de Deus. Versículo 1. Honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo quem o criou. Toda medicina provém de Deus. Versículo 12. Em seguida, dá lugar ao médico, pois ele foi criado por Deus. Que ele não te deixe, pois sua arte te é necessária. Virá um tempo em que cairá nas mãos deles. E eles mesmos rogarão ao Senhor que mande por meio deles o alívio e a saúde ao doente, segundo a finalidade de sua vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui nós ouvimos nessa palavra de Eclesiástico 38 a importância do médico. É muito importante. Depois, se você quiser ler toda a leitura, faça isso. Interessante que aqui em Eclesiástico vai dizer: se estiveres doente, não descuides de ti, mas ora ao Senhor que te curará. Mas vai dizer também da importância de, primeiramente, rezar e depois buscar os médicos, o médico necessário. Então nós precisamos ter em mente que o médico foi deixado por Deus. Por que eu estou insistindo nisso? Estou falando exatamente isso primeiro. Tem gente que é muito cabeça dura e fica fazendo de conta que não precisa de ir ao médico. Ah não, eu rezo, eu tenho fé. Não, que bom que você reza, que bom que você tem fé, e esse é o primeiro passo que temos que dar mesmo, é a oração. Mas, se o médico foi deixado por Deus, se ele é um auxílio necessário em algum momento em nossa vida, por que não procurá-lo? Então, para de ficar sofrendo, para de ficar teimando e procure o médico. Peça ao Senhor: o Senhor me mostra quem eu devo procurar, qual é o médico, qual é o profissional. Abençoa o médico, abençoa os remédios, isso tudo nós temos que fazer, mas é necessário. Então, nós vamos refletir sobre isso, sobre essa leitura e sobre esse primeiro passo, que é deixar-se guiar pela palavra de Deus. A primeira coisa que devemos compreender é que nosso Pai do céu, Ele quer que nós cuidemos da nossa saúde. Então, portanto, se você adoecer, meu irmão, nunca deixe de se cuidar. Isso é coisa lógica, né? Isso é coisa lógica. Então, peça a ajuda de Deus, que o abençoará. Ele sempre nos atende, ou nos dá a cura, ou nos dá força para suportar a enfermidade, sem perder a alegria de viver. Isso é muito importante. Uma vez que os erros, os vícios e, sobretudo, os pecados nos prejudicam e destroem,
pare com eles. Evite tudo que é mal e acerte a sua vida. Corrija-se e peça a Deus que o perdoe e liberte de todos os seus pecados. Os pecados nos adoecem, os pecados nos enfraquecem. Quantas enfermidades são consequências do pecado? Volte-se para o Senhor de coração, aproxime-se da Eucaristia e vá ao médico, pois foi Deus quem o colocou em seu caminho, não adianta fugir. Igualzinho nós acabamos de meditar agora na leitura de Eclesiástico. Então, quem se recusa a fazer o tratamento e tomar os remédios, desagrada a Deus. Você ouviu bem isso? Quem recusa-se a fazer o tratamento e tomar os remédios, desagrada a Deus. Então, eu não quero desagradar o Senhor. Então, se for preciso, eu irei fazer o tratamento, eu irei procurar o médico, eu irei procurar a cura até enquanto tiver forças, né? Porque eu preciso cuidar de mim. Eu sou o templo do Espírito Santo, Deus habita em mim. Então todos nós, em algum momento, nós vamos precisar do auxílio do médico, não adianta. Vai chegar o dia em que a nossa saúde terá que passar pelas mãos dele. Chega um momento em que a cura está nas mãos dos médicos, pois também eles rogarão ao Senhor para que os dirija no diagnóstico certo e faça acontecer a cura, como nós acabamos de meditar na leitura, aí no finalzinho da leitura de Eclesiástico 38. Peca na presença daquele que o criou, quem não se submete ao tratamento do médico. Então, nós temos que entender a importância de procurar o sacerdote, sim, no que diz respeito à questão espiritual, mas na questão física é fundamental procurar o médico. Jesus é o Filho de Deus que recebeu do Pai toda a autoridade para curar os enfermos e derrotar o mal como bem quiser. Quando ele abre, ninguém pode fechar, e quando ele fecha, ninguém pode abrir, como está em Apocalipse 3, versículo 7. Nada pode impedir o seu poder salvador. Ele não cessa de abençoar os seus queridos. Contudo, não age sempre da mesma forma. Isso é que é bonito, né? Algumas vezes ele cura diretamente, ele é Deus. Em outras vezes ele cura por meio dos sacramentos. Com certeza, quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que foram curadas na Eucaristia. Outras por meio da oração intercessora de alguém, com certeza. Como Deus cura através da oração de alguma pessoa, da oração de intercessão. E muitas outras ainda pelas mãos e pela sabedoria dos médicos. Então, gente, todas essas formas são formas que Deus tem para nos curar. Não podemos abrir mão de nenhuma. Nem mesmo a nossa dificuldade em crer é capaz de barrar a misericórdia do Senhor com a sua graça. Ele completa aquilo que nos falta, como está no Salmo 138, versículo 8. Os evangelhos, eles testemunham que alguns encontraram a cura porque tiveram fé. Outros porque seus amigos a tiveram por eles, né? Como é o caso daquela leitura que nós lemos recentemente dos amigos que levaram um outro amigo na maca, entraram pelo telhado e apresentaram ele para Jesus. Lindo demais, né? Agora, e outros foram curados por pura compaixão de Deus, pois não sabiam sequer o que deviam acreditar. Como em João 5, do versículos 5 a 8, aquele homem paralítico há mais de 38 anos, esperava pelas águas se balançar e o anjo do Senhor ali tocar naquelas águas, ele entrar nas águas e ser curado, né? Se maravilhas acontecem mesmo entre os que custam a crer, imagino que Deus fará ao encontrar um coração aberto e cheio de confiança. É procurar os médicos, mas na certeza que Deus vai usar daqueles médicos para que a cura chegue até você. A parte que cabe a nós, gente, eu já disse isso aqui e repito, Deus não faz. Ele nos capacita, Ele nos orienta, Ele nos fortalece, mas a parte que é dele, Ele sempre fará. Mas aquela que depende de nós, somos nós que devemos fazer. Há passos muito importantes para que a oração de cura física seja eficaz. Então, se você quiser percorrer esse caminho,
nós devemos dar o primeiro passo. E o primeiro passo qual é? Deixar-se guiar pela palavra de Deus. Na minha caminhada, na minha vivência dentro da renovação carismática, dentro da igreja, graças a Deus por onde eu tenho passado, por onde eu tenho ido, tenho pregado muito. Nós temos feito várias pregações e Deus tem honrado cada uma dessas pregações. A sua palavra tem se mostrado cada vez mais viva e eficaz. Ontem mesmo eu recebi 2 mensagens e 2 delas, recebi várias mensagens do dia de ontem. Eu tive muitos testemunhos, mas 2 deles mexeram demais comigo. Um deles de uma irmã que eu já acompanho há um bom tempo, que vive uma realidade muito particular, e ela dizendo que estava por um fio, estava para desistir de tudo, e ao vivenciar a palavra, ao vivenciar a oração, ao vivenciar tudo que foi apresentado, como que ela disse, ela retomou o ânimo e em Deus encontrou forças para continuar lutando. E outra me partilhou uma realidade muito difícil que ela tem vivido há vários meses, há vários anos em família. Ela disse que o que está mantendo ela de pé e viva são as palavras de esperança. Eu glorifiquei muito a Deus, porque eu sei que as palavras não são minhas, é a palavra de Deus. Então, o primeiro passo para que a cura aconteça é deixar-se guiar pela palavra de Deus. Quando anunciamos Jesus, famílias são restauradas, jovens abandonam as drogas, mágoas são dissolvidas, pessoas se levantam da depressão, tomam um novo fôlego, perdoam, recuperam as forças e muitas são alcançadas e são curadas. E o próprio São Pedro não hesita em afirmar que é o começo de uma nova vida, pois a palavra de Deus tem o poder de nos fazer renascer de verdade. Está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Então a palavra de Deus faz com que a salvação de Jesus atinja a totalidade do nosso ser, tornando-nos criaturas novas, cheias de amor e cheias de alegria. Enquanto a evangelização sem os sinais fica desprovida de força, as curas sem a evangelização causam confusão e desvio. Quando o Senhor envia os seus discípulos, irmãos, Ele os manda com as 2 coisas, Com a sua palavra que desperta a fé, mas também com sua força de cura que recupera os doentes. Elas jamais deveriam ser separadas. E São Marcos, ele entendeu muito bem que é evangelizando que se cura os enfermos, e é curando os enfermos que se leva o evangelho. E ele disse, e lá em Marcos 16, versículo 20, está escrito assim: Então os discípulos foram anunciar a boa nova por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra pelos sinais que a acompanhavam. Isso quer dizer, então, irmãos, que as curas e as respostas prodigiosas de Deus são aquilo que devemos esperar quando Deus age e onde reina o seu Espírito Santo. Amados, é preciso tomar posse da força da palavra de Deus em nossa vida. É preciso acolher a palavra, acolher a sua força transformadora em nosso coração. Eu fico às vezes pensando, e observando muita gente que quer só que reze por ela. E muitas das vezes não quer ouvir a palavra, A palavra convence, a palavra converte. Eu me lembro que há um tempo atrás, aqui na nossa diocese, nós tínhamos o SOS Oração. E o SOS sempre foi um refúgio para que as pessoas fossem alcançadas pelo poder de Deus. Só que muita gente começou a procurar o SOS só para receber a oração de cura. E a gente percebeu que aquele povo que ia no SOS não ia para o grupo de oração. Queriam a cura, mas não queriam ouvir a palavra que cura. Queriam o milagre, mas não queriam se converter. Até que chega um momento que, por algumas situações,
os SOS foram fechados. E aí a gente percebeu que muita gente começou a ir para o grupo de oração. E a palavra de Deus começou a ser pregada, as pessoas começaram a ser tocadas. Começamos uma experiência de rezar pelas pessoas antes do grupo de oração. Mas aí começamos a observar a mesma coisa. O povo ia antes do grupo, recebia oração e ia embora. Infelizmente nós tivemos que tomar a decisão, não vamos rezar mais pelas pessoas antes do grupo. Quando alguém liga para mim, por exemplo, João, você reza para mim antes do grupo de oração? Rezo desde que você fique para o grupo de oração. Ah, João, mas você está impondo para a pessoa? Não, porque aquilo que eu estou fazendo ali na oração será confirmado e direcionado pela pregação que vai acontecer no grupo. Então, queridos irmãos, a palavra de Deus, ela tem que estar sempre abrindo o caminho, ela sempre tem que estar à frente, para que, ao ouvir a palavra, os corações se abram, se convertam e se abram ao toque poderoso de Jesus que cura, salva, liberta e santifica. Não podemos ter na oração de cura um toque de mágica, não. Esse pensamento tem que sair do nosso coração. João, mas se Deus ele quiser numa oração, ele pode curar no momento, ali naquele momento? Com certeza ele pode. Mas esse não precisa ser o nosso objetivo. O nosso objetivo precisa ser acolher a palavra, aprender com a palavra e entender que Deus tem um tempo para cada coisa. E no tempo certo, a cura virá. Então nós vamos concluindo esse momento, entendendo que a palavra de Deus pregada e testemunhada, ela suscita a fé que nos faz recorrer a Deus e ela nos inunda de salvação. Todos têm o mesmo Senhor que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se ninguém o proclamar? E como proclamarão se não houverem enviados? Assim é que está escrito, irmãos, quão bem-vindos os pés do que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedeceram à boa nova, pois Isaías vai dizer, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo, como está em Romanos 10, de 12 a 17. Então, vamos abrir o nosso coração às palavras que Deus traz até nós, mas vamos nos abrir também à oração, porque a oração que será feita agora é a oração de fé nas promessas de Deus. Abra teu coração a esse primeiro passo que precisamos dar, o passo de ouvir a palavra de Deus, acolhê-la e deixar que ela nos conduza. Acende, ó Senhor, o teu Espírito Santo em minha mente, em meu coração e em minha boca. Como no cenáculo acendestes com línguas de fogo sobre as cabeças dos que estavam reunidos à espera do cumprimento de sua promessa, envia o teu fogo para que eu saiba ouvir, acolher e cooperar com a tua palavra. Não só a minha mente deve ser incendiada pelo fogo do teu Espírito, essa mente confusa, cheia de pensamentos errados e maliciosos, mas também esse coração tão lento para acreditar na verdade e ligeiro para se entregar à mentira, tão facilmente enganado pela tentação, mas preguiçoso e teimoso em não confiar em tuas promessas. Acende o teu fogo sagrado em minha boca, que tem dificuldade em se abrir para proclamar a tua salvação, porque estás demasiado acostumado a dizer palavras de ódio e de vaidade, que nada constrói. Senhor, é todo o meu ser que carece de arder inflamado pelo teu Espírito. Meus pensamentos, meus sentimentos, minhas palavras, minhas atitudes, tudo o que eu sou e tenho, ó Espírito de Deus, fogo vivo do céu, queima tudo que em mim seja falta de fé, queima toda e qualquer desconfiança que eu possa ter das promessas de Deus, para que a palavra do Senhor me inunde
e transborde incessantemente, mantendo-me sempre aberto ao teu amor e me conduzindo em cada momento da minha vida. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus derrame sobre cada um de nós a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos nos abrir ao teu amor, à tua bondade e à tua infinita misericórdia. Tenham todos um bom dia, sede santos como Deus é santo. Até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.